os testes do amor por Deus, examinando o nosso jardim. Então ele traz essa figura do jardim, lembrando que mais uma vez, que o estudo é baseado no livro do Thomas Watson. Então as frases, os destaques aí são dele. Visto que o nosso amor será mais bem percebido pelos seus frutos, darei sinais ou frutos do amor a Deus, para verificarmos se algum desses frutos cresce em nosso jardim. Como já dissemos, ele vai demonstrar aqui, vai listar frutos que nós cristãos deveríamos observar. E não há uma exceção. Isso é muito interessante, porque ele lista 13 frutos. E não há uma exceção nesses frutos. Eu posso não observar, eu posso não praticar esse fruto. Não. Meditação sobre Deus. Esse é o primeiro fruto. Nós tivemos agora o devocional, que vai facilitar o meu trabalho aqui, né? Meu presbítero Vinícius, que já falou sobre a meditação. Ou seja, vem como o primeiro fruto para nós observarmos. Ele coloca: arrebatado pela contemplação. Aquele que ama está sempre pensando no objeto do seu amor. Os pensamentos mantêm o cristão no caminho para o céu. E essa é a tônica. Em vários momentos ele vai trazer essa figura. Nós nos relacionamos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos parentes, pai, mãe. E nós bem sabemos que o desejo de estarmos juntos, principalmente parentes, né, que a gente vê uma vez no ano ou fica vários anos sem ver, o desejo é de tanto estar com a pessoa quanto pensar naquela pessoa. E essa é a figura que ele traz. A meditação é pensar em Deus e em tudo aquilo que ele fez por nós, como vimos aqui agora na devocional. Os pensamentos mantêm o cristão no caminho para o céu. Ele trouxe a devocional baseado num livro com um título muito interessante, né? A Batalha da Mente. Ou seja, o tempo todo nós estamos nessa batalha, no sentido de que se ou você está pensando naquilo que agrada a Deus, ou você está pensando naquilo que não agrada. Não existe um meio termo. E então a meditação vem como algo para, de fato, preenchermos a nossa mente. Lembrando daquilo que lemos em Filipenses, né, a lista daquilo que precisamos pensar, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. E aí ele coloca aqui o Salmo 139, 18. Vou pedir ao José que leia para a gente. Essa versão aqui é outra, então vai ser interessante a gente ler o Salmo 139, 18. Quando acordo, ainda estou contigo. A ideia aqui é do Salmo, e o Salmo 119, 130, 139 é sempre essa de você gastar tempo com Deus. Você ter em mente, você ter Ele na sua mente o tempo todo. E ele coloca: Deus é o tesouro. Onde está o tesouro? Ali está ali está o coração. Nossos pensamentos têm asas e voam para o alto. Ele coloca esse questionamento. Nós lemos isso em Mateus, de fato, quando Jesus coloca como é fácil nós idolatrarmos esse mundo. Ele coloca
do que nós estamos gastando tempo pensando. Né? De colocar o nosso coração não naquilo que os ladrões escavam e roubam, mas colocar o nosso coração em tudo aquilo que é do alto. O contraste do ímpio. Um pecador expulsa Deus de seus pensamentos, a menos que seja com horror, como o prisioneiro pensa no juiz. E aí, Salmo 10, 4, eu pedi para o presbítero Vinícius que leia para a gente, por favor. Me fez lembrar, enquanto, de novo, né, não tem como não conectar com a devocional. A obrigação foi trazida para a gente aqui na devocional. Cabe a nós investigarmos. É um ótimo exemplo a ideia das listas na Bíblia, como genealogia. Quando você pensa em genealogia, você tem que lutar contra a sua vontade para ler e continuar lendo a genealogia. Como foi dito aqui, toda a palavra é ordenança. E quando você passa e aí é um exemplo, né? Quando você passa pela genealogia, aí você aplique aí a qualquer outro texto bíblico em que você, na sua limitação, na sua pecaminosidade, você lê sem prazer, você vai lutar contra a sua vontade, você vai ler buscando ter fé. O sentimento é esse. Porque precisamos lembrar o tempo todo que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, os mandamentos do Senhor estão aqui, como foi dito, Gênesis, Apocalipse. Quando passamos, por exemplo, a genealogia de Jesus, lá em Mateus, e tem a genealogia de Jesus no Antigo Testamento também. Você começa a ler, e quando você começa a entender de como você consegue meditar, como você consegue tirar a verdade para você hoje, isso é maravilhoso. Porque, por exemplo, a genealogia de Jesus, a gente vê a preservação de todo um povo por milhares de anos, onde não foi quebrado em nenhum momento a genealogia. Passaram ali pelo reinado de Judá, reis perversos, reis piedosos, mas o Senhor fez com que aquela linhagem não fosse quebrada para chegar a Jesus. E aí você começa a meditar sobre isso, mesmo numa lista, você tira verdades e você consegue se surpreender com a palavra de Deus. Pode falar mesmo. Uhum. Exato. Ótimo contraste. Ótima aplicação, inclusive, a partir do Salmo 10,4, né? Todas as suas cogitações são que não a Deus. Ou seja, se você vai meditar em, pensando só na sua respiração, né? Ou pensando em nada, você está desconsiderando uma oportunidade tanto de meditar nas ordenanças divinas, né? Como lemos em Josué aqui agora, né? Exatamente. Então, a meditação é essa prática de que não podemos, não podemos de jeito nenhum negligenciar. Então, já foi reforçado aqui. Desejo de comunhão. Então, é segundo fruto para a gente
pensar. Primeiro, a afeição santa. O amor deseja intimidade. Aqueles que amam a Deus não podem se contentar sem desfrutar dele. Podem ficar sem saúde, mas não sem Deus. Veja como o fruto número 1 e o fruto número 2 aqui, listado pelo Thomas Watson, eles se conectam. Visto que, usando o mesmo exemplo de um parente, de um filho, de uma mãe, de um pai que está distante de nós pensamos, né? Hoje nós temos tecnologia para conversar, para ver, inclusive, né, em vídeo, simultaneamente, e você pensa, você medita sobre aquela pessoa. E o segundo ponto traz esse desejo ardente de estar com a pessoa. Você quer estar com ela, você sabe que é insuficiente a ligação, mesmo por vídeo. Você quer abraçar, você quer sentir o cheiro, você quer sentir. E esse segundo desejo nos faz pensar do quanto a gente realmente quer esse desejo por comunhão. Porque aí a ideia é, primeiramente, é comunhão com Deus. Mas agora nós entendemos que somos chamados para amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus. Ou seja, esse amor por Deus vai nos levar a desejar comunhão com os meus irmãos. Porque não existe, né, e 1 João vai deixar isso explícito, né, se questionarmos outros textos bíblicos, 1 João deixa isso explícito, a ideia de que se você não ama seu irmão que vê, você não pode dizer que ama a Deus, a quem não vê. E aí a gente vai ler Salmo 84, 2 e Salmos 143, 7. Pedir a Mara e a Paiane, por favor, minhas irmãs, abram aí. Salmo 84 e Salmo 143, 7. Veja o desejo do salmista, né? Esse salmo a gente canta aqui na congregação, a gente pode lembrar bem. E a ideia é linda. A minha alma suspira e desfalece pelo Senhor. Desejo de estar junto, desejo de buscar o Senhor. É, os ídolos do nosso coração são escancarados quando nós ansiamos mais outras coisas do que ansiamos a Deus. E aí, volta aqui para lembrarmos, né? Visto que o nosso amor será mais bem percebido pelos seus frutos, aí ele coloca, para verificarmos se algum desses frutos cresce em nosso jardim. A ideia é de crescimento. Você vai regando e aquele fruto vai crescendo. E que fruto tem crescido no seu jardim? Aí, o desejo de comunhão com Deus vai dizer muita coisa de nós. Porque o que você já pensou hoje? O que você já está ansioso por amanhã? 10. A fuga do pecador. Perdão, Salmo 143, 7. Atende-me depressa. Não escondas de mim o seu rosto. É interessante, né? Fazer essa figura. Quando alguém que você ama muito não, por um momento, não se comunica com você, por vários motivos, né? Não necessariamente um motivo pecaminoso, você fica preocupado. Hoje, você tem o celular, você mandou uma mensagem, a mensagem não chegou. Poxa, o que aconteceu? Será que acabou a bateria? Será que está no lugar onde não tem sinal? Você quer falar com a pessoa naquele momento, você vai pensar sobre isso, você vai pensar nas possibilidades. E aí quando o salmista diz, atende-me depressa, não escondas de mim o seu rosto, demonstra fruto
de alguém que ama, de alguém que deseja estar junto e de alguém que deseja ser ouvido pelo Senhor. A fuga do pecador. Pediu o irmão Jorge, por favor, que abra em Jó 21, 14. Retire-me de nós, não desejamos conhecer os seus caminhos. Veja, os ímpios acham que Deus pode ser substituído por algo melhor, saúde e dinheiro, evitam o conhecimento dele e consideram sua presença um fardo. E aí vem o contraste, né? Será que em alguns momentos do nosso dia ou da nossa semana a gente não se encaixa nisso aqui, exatamente do jeito que está aqui, de colocar, substituir algo melhor que consideramos não explicitamente, não conscientemente, mas as nossas atitudes, os nossos frutos demonstram isso, saúde, dinheiro, e evitamos o conhecimento de Deus, considerando sua presença um fardo. Examine-se, examine-se. Qual momento você acha ou você sente que a presença de Deus é um fardo? E aí, Jó 21, 14 vai colocar essa questão. Retira de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. O ímpio, ele é explícito em dizer. Ele diz que Deus não existe. Ele diz que Deus existe, mas não é isso tudo. Não é o Deus da Bíblia. Ele é explícito em dizer. Nós nos pegamos muitas vezes, abrindo a nossa boca e dizendo que amamos a Deus, mas fazendo igual os ímpios. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Eu não vi, né? Mas provavelmente nem deve ter sido polêmica a ponto de ser algo totalmente contraditório. Mas mesmo assim, só pelo fato de... Aham. 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 Uhum. Interessante. É. Principalmente de onde, pelo fato de ser um país de um continente onde está cada vez mais avesso à verdade de Deus, né? A Europa, né? Acho que impacta mais ainda.
Exatamente. Exatamente. E ele vai trazer um dos pontos, um dos frutos é justamente sobre isso. E aqui ele coloca no livro: acaso a mulher que não suporta estar na presença do seu marido o ama? A mulher que não suporta estar na presença do seu marido o ama? Como podemos avaliar se a nossa participação nos cultos é movida por um verdadeiro desejo de comunhão ou apenas por hábito? E óbvio, aqui nos cultos, é muito além do culto dominical. Vai, passa pela meditação, como vimos, isso tem sido algo, ou a devocional, né, como o Vitor colocou aqui, a gente faz todos os dias, mas a meditação tem sido negligenciada, a busca pela comunhão com Deus tem sido negligenciada, ou se essa devocional diária, onde eu consigo fazer, consigo ler a Bíblia, consigo até orar, mas é algo feito apenas como um hábito e não buscando esse desejo de comunhão. Então fica a reflexão aqui para a gente. Então, lembrando, primeiro fruto é isso mesmo. Isso, eu ouvi. Alguém falou. Meditação, isso aí. Quem tem mais coragem leva, né? Porque todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de falar. Meditação. Segundo fruto, hã? Comunhão. Isso aí, comunhão. Terceiro fruto, lamento pelo pecado. Tristeza piedosa, onde há amor, há lamento por ofender a Deus. O coração que arde em amor se derrete em lágrimas pelo abuso da misericórdia. Isso é muito interessante, porque nós sabemos que nós estamos vivos pela misericórdia e pela graça de Deus. Toda vez que nós pecamos contra o Senhor, nós abusamos da boa vontade de Deus. Nós abusamos da misericórdia e da graça de Deus. E o exemplo que ele traz no livro é de Pedro. Seu coração se partiu de tristeza por haver negado a Cristo, depois de tanto amor recebido. Pedir ao Gabs que leia para a gente um texto completo em Mateus 26, 75. Aí, Ramila, pode deixar aberto aí, Ramila, por favor. Jeremias 11, 15. Pode. Tirou amargamente. O contraste que nós fazemos aqui é com o outro discípulo, Judas, até então discípulo, ou que era ladrão, né? Estava preocupado com o dinheiro. A gente viu como Judas ele traiu Jesus e ele se arrependeu, mas não é um arrependimento bíblico, né? É um remorso que não produziu frutos. A certeza que nós temos que é um remorso é o fato daquilo que ele fez, né? Ele não produziu frutos de arrependimento, como a palavra vai dizer. O que Pedro faz? Ele peca contra o Senhor e é um pecado gravíssimo. Inclusive, o seminarista Vitor já trouxe aqui uma reflexão sobre isso, sobre a gravidade
do pecado de Pedro que muitas vezes a gente desconsidera. O fato dele quebrar aqui o primeiro mandamento, dele se envergonhar de Cristo. O próprio Cristo diz que não se lembrará desses, né? Ele fala no Sermão do Monte de que não vos conheço, aparta-te de mim. Aquele que se envergonhar de Jesus. Então a gente vê a gravidade do pecado de Pedro. Isso aí. Só que Pedro, ele se lembra da palavra de Jesus, ou seja, ele medita, ele se lembra da palavra de Jesus, lembra que Jesus falou que depois de 3 vezes, antes que o galo cante, e aí ele se arrepende, ele chora amargamente. Cada palavra é muito importante aqui, né? Ele chorou amargamente. Veja que, de novo, nesse contraste com Judas, o que nós vemos aqui é um Pedro quebrantado, que lembra do que Jesus disse e chora amargamente. Ele considera as palavras do próprio Deus e chora amargamente. Esse lamento pelo pecado é o que muitas vezes nós desconsideramos. Nós pedimos perdão de maneira tão fria, de maneira robótica. A gente lembra do pecado, ou a gente simplesmente faz o máximo para não lembrar. A verdade é essa. Porque todos os momentos que a gente tem de contrição, confissão de pecado, é o momento de você parar e pensar naquilo que você fez contra Deus. E a gente não faz esse esforço. A gente simplesmente lembra de alguma coisa ou outra, mas aquilo que está muito na superficialidade. Parar para meditar naquilo que você deveria fazer melhor, naquilo que você pecou contra o Senhor, muitas vezes nós deixamos a desejar. Mas Pedro aqui, ele se lembra. Ele se lembra. Então ele chora. Ele tem esse lamento pelo pecado. Exato. Exatamente. Aham. Perfeito, perfeito. Exatamente. Ou seja, os frutos foram sendo confirmados. Que de fato esse lamento, esse choro amargo foi um arrependimento. Né? Interessante, é muito interessante porque destaco a ideia de que Pedro ele experimentou
algo que poucos experimentaram em toda a história humana, de ouvir aquilo que você iria fazer. Que Jesus fala para ele: você vai me negar 3 vezes. Ele fala: não, não vou. Ou seja, ele ouviu que isso ia acontecer e ele foi lá e fez, demonstrando realmente tanto a soberania divina quanto a responsabilidade humana. Porque quem fez foi Pedro. Quem pecou contra o Senhor foi Pedro. Exato. Exatamente. Exato. Uhum. Perfeito. Exato. Exatamente. Exatamente. A distância dos ímpios. Eles têm um mar de pecado, mas nenhuma gota de tristeza. Chegam a se divertir com seus erros. Jeremias 11:15, por favor. Aqui Jeremias ele denuncia a quebra da aliança feita por Judá. Veja como a ideia aqui é justamente essa colocada pelo Thomas Watts, de se de tendo prazer em pecar contra o Senhor, tendo prazer. Isso agrava muito mais o pecado. Enquanto nós deveríamos lamentar, os ímpios eles têm prazer. E quando nós somos achados daqueles que estão cometendo pecado contra o Senhor e estão tendo prazer naquilo, ó, cometi deliberadamente, pequei contra o Senhor, foi bom e eu pretendo fazer de novo. Isso demonstra, de fato, que você está caminhando a passos largos para o inferno e deve haver arrependimento. Então, vamos revisar mais uma vez os 3 frutos que vimos até aqui. Então, comunhão e lamento. Magnanimidade. Magnanimidade. A ideia da palavra magnanimidade vem do latim, de magno, de grandeza, de grande, quando a gente lê nos Salmos, a ideia de que Deus é magnificado, né? Seu nome é grande. E aqui vai falar muito sobre nós, essa questão da magnanimidade. O amor é corajoso. O amor transforma a covardia em bravura. Ele infunde um espírito de ousadia e lança fora o temor carnal. Eu lembrei aqui de um exemplo do pastor Paul Washer, ele falando sobre como o homem ele vai ter um papel de vencer os seus medos a fim de cuidar da sua esposa. Se você é homem e tem nojo de barata, a sua esposa ela tem pavor. Então você vai ter que lidar com isso. A barata apareceu, você que vai ter que resolver. Ele usa esse exemplo. Você que vai ter que resolver. Ah, hã? Exato, não pode dar gritinho.
Eu acredito que não pode dar gritinho, principalmente porque você vai colocar mais pavor na sua esposa, né? Então, a ideia é essa, de você, por amor, você vai buscar essa coragem, né? Essa coragem para matar do jeito que tiver ali. Você vai ter que resolver aquilo. Então, esse exemplo que ele traz é muito interessante. É fácil e aplicável a todos os homens aqui. A defesa da verdade. Aquele que ama a Deus se levantará pela causa dele em meio às maiores dificuldades. Atos 4:20, eu pedi ao Alex que abra Atos 4:20 e a Rosângela que já deixa aberto. João 3:2, por favor. Veja, aqui é a igreja de Cristo em Atos, dizendo: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Há uma obrigação, porque, primeiro, é uma questão de convicção. Lembremos do que o próprio Paulo fala em Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, se você crê que é poder de Deus, não existe sombra de dúvida de que você deve se manter corajoso, não se envergonhar disso, a não ser que você não creia que é poder de Deus. Aí realmente, homens que morreram, né? E a gente tem o exemplo extra-bíblico de como foram as mortes dos discípulos, dos apóstolos, inclusive biblicamente, como o Tiago, que foi morto já, se eu não me engano, aí no capítulo 5 de Atos, por Herodes, e outros que foram presos, o próprio, enfim, vários exemplos, né? João Batista, pessoas que morreram por essa causa, pelo Evangelho. E a ideia desse fruto é de ter coragem a partir das convicções que você tem. Vamos lembrar de novo de Josué, que a gente leu aqui, porque o texto vai dizer: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita de dia e de noite. Ou seja, há uma consequência pelo fato de você meditar de dia e de noite, que foi o nosso primeiro fruto. Você não vai cessar de falar. E é isso que a gente leu em Atos 4:20, está concordando com o que Deus fala com Josué. A consequência do fato de que você crê naquilo, eles viram e ouviram. E agora não tem como desver. E não tem como voltar atrás, retroceder por algo que é minúsculo, perto da sua vida nesse mundo. Né? Você vai falar. Você vai ser corajoso. Você vai, por amor a Deus, abrir a sua boca e não vai negar a Deus por conta disso. Né? O perigo do medo. Quem tem medo de confessar a Cristo tem pouco amor. Nicodemos tinha medo de ser visto de dia. João 3:2, por favor. Veja, olha a declaração de Nicodemos, o mestre da lei. Ele declara de que, de fato, Jesus
é o prometido, que ninguém fez sinais como Jesus. Mas como ele faz isso? Qual é o contexto que ele faz isso? E cada palavra é importante. Que o texto vai dizer que foi ter com Jesus à noite. Ele vai fazer isso na calada da noite. Ou seja, ele declara aquilo que todo cristão tem a obrigação de declarar, de que Jesus é Deus. Os sinais provam isso, mas ele faz isso na calada. Ele faz isso à noite. Ele faz isso no momento que ninguém está vendo. Coragem? Zero. E o Thomas Watson traz essa aplicação de João 3,2 para a gente. Nicodemo, de fato, demonstra ali falta de coragem. Ou seja, não há fruto. Ele acredita, mas ainda não é o suficiente. Ou seja, é aquilo que a gente leu, perdão, é aquilo que a gente comentou aqui de Romanos 1,16. Não me envergonhe do evangelho, que é poder de Deus. A partir do momento que você se envergonha, não é tão poder de Deus assim, na sua mente, né? Essa é a aplicação que a gente tem que fazer, no sentido. O amor anima um cristão, incendeia o seu coração com zelo e o fortalece com coragem. Em quais ambientes, hoje, trabalho, família, internet, nós mais precisamos dessa coragem para não nos calarmos sobre a verdade de Deus? Aí a gente pode lembrar de um texto também de 1 João, que vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. O cristão que tem medo, que tem vergonha de Deus, tem vergonha da palavra de Deus, deve ser questionado se de fato é um cristão. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Exatamente. Exatamente. Esse fruto, como já dissemos no início, né? Não existe uma exceção aqui nessa lista. Não existe. Nós estamos aqui dominicalmente, de manhã e à noite. Nós prestamos atenção no culto, nós aprendemos, nós fazemos a nossa devocional, nós oramos. Mas se nós não temos coragem de anunciar as verdades bíblicas daquilo que nós temos convicção, será que temos convicção de fato? Então, esse é o questionamento. Então, foram 4 frutos. Primeiro, meditação, comunhão, lamento. Isso aí, coragem. Mais fácil, né? Mais fácil. Coragem. Aqui a gente vai ver 2 que ele coloca: sensibilidade e ódio ao pecado. A sensibilidade. Se amamos a Deus, nosso coração sofre pela desonra feita a Ele por parte dos ímpios. A alma justa de Ló ficava enfadada em Sodoma. Veja que a gente já falou aqui sobre o lamento, e agora ele traz aqui a ideia do contexto. E aí, um ótimo exemplo é Ló, que está em Sodoma.
A gente, quando pensa em Sodoma, já pensa em toda a pecaminosidade que havia naquele local. Quando você pensa em Sodoma, você não pensa em outra coisa senão os pecados praticados naquela cidade. Então, Ló está ali. E a gente vai ler em 2 Pedro 7, 2:7, perdão, de como ele está ali incomodado. Vou pedir o Luiz, por favor, que abra para a gente. 2 Pedro 2:7. Livrou Ló, que estava afligido. Esse é nosso sentimento? Porque é muito fácil você perder essa sensibilidade, né? Porque você começa a se amoldar. E essa ideia que Paulo traz em Romanos 12, de você começa a se conformar e aí você começa a tomar a forma do mundo, a, a ponto de você não estar tão mais sensível àquele pecado que está sendo praticado bem na sua frente. E isso faz de você alguém que está sendo conivente. Você está pecando contra o Senhor. Você perde a sensibilidade, você está pecando mentalmente. Aquela pessoa ali está pecando, é, que é um pecado mais grave, ela está pecando de maneira a agir. Só que quando chegar a sua vez de infelizmente fazer isso, de pecar daquela maneira, a sua sensibilidade já foi perdida. Você já não consegue ver tanta gravidade assim. Você vê, eu realmente pequei. Mas você não consegue ver tanta gravidade assim. Ló está em Sodoma. Imagina o quanto esse homem estava sendo afligido, aquilo que ele viu, né? Nós lemos em Gênesis algumas questões colocadas ali, né? De homens querendo abusar dos anjos, coisas que devem nos levar a realmente ficarmos realmente atônitos. E quanto a nós, como lidamos com isso? Né? Porque de fato nós estamos em contextos onde há ímpios. E muitas vezes nós vamos estar ali conversando, né? Ou às vezes apenas só ouvindo qual vai ser a nossa postura. Né? Muitas vezes já ouvimos aqui algumas aplicações sobre isso. Como vimos isso principalmente nos estudos da lei de Deus, qual vai ser a nossa postura? De não sermos coniventes, de fato termos essa sensibilidade de lamentar, que às vezes, e nem todo momento nós vamos abrir a boca para dizer que a pessoa está errada. Às vezes o suficiente é sair, o suficiente é segurar o riso, é suficiente, a pessoa vai sentir. Essa sensibilidade precisa ser praticada. Sim, sim. Aham.
Exatamente. Exatamente, porque é uma celebração. Você vai celebrar? Você vai lá para celebrar? Ah, uhum, perfeito. Exatamente. Essa comparação é muito fácil de fazer, né? O negócio é parar e fazer. O negócio é parar e fazer. Porque, de fato, você começa a olhar, esse exemplo que a irmã trouxe é perfeito. Você começa a olhar o seu trabalho, que Deus te deu, e aí você está preocupado se você pode perder pelo fato de você se manter firme, né? Isso demonstra falta de fé, realmente. Amém. Exato. É. Aham. É isso aí. Isso nos leva à meditação, realmente. Como faríamos no lugar dessa pessoa? Exato. Tem que ter amor e aí agora vem como vai ser a sua postura diante disso, né? É uma questão que é sensível, né? Não dá para dizer que é assim, como os irmãos colocam aqui, é preto no branco. É sensível, mas ainda há, uma verdade absoluta que impera, que é a verdade de Deus, e a palavra de Deus vai te conduzir de como você vai lidar com essa situação, né? Nesse sentido. E aí esse ponto que complementa a sensibilidade, que é o ódio contra o pecado. O fogo do amor limpa o pecado. Aquele que ama a Deus está em guerra contra o pecado, pois ele ataca a honra e o ser de Deus. Oséias 14:8. Pedir a Gisele que leia para a gente.
Veja, aqui Oséias ele termina o livro onde há uma promessa de restauração para Israel. E aqui uma chamada ao arrependimento. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Ou seja, eu odeio isso aqui. Não tem relação. Não tem relação com isso. O ódio aos ídolos é escancarado aqui. E como bem aprendemos, o ídolo é tudo aquilo que está no lugar de Deus, né? Lembrando recentemente da pregação sobre como temos colocado em ordem de prioridade o amor a Deus. Como foi a palavra usada na sua pregação? Ordenar os amores. Ordenar os amores. Então, isso se aplica a nós não meramente como um ídolo cunhado com madeira ou qualquer outro material, mas aquilo que colocamos no lugar de Deus. Nós temos odiado o fato de que nós temos colocado coisas acima de Deus, ou odiado o fato de que pessoas à nossa volta têm colocado coisas acima de Deus, e vai caminhar junto com a sensibilidade. Não podemos perder essa sensibilidade, nós não podemos perder esse ódio contra o pecado, esse ódio santo, esse desejo, essa ira primeiramente contra aquilo que temos feito, infelizmente, contra Deus, e o que as pessoas têm feito contra Deus. Nós precisamos, de fato, não nos entregar a isso. É um desafio. Como já dissemos, é muito fácil nós nos conformarmos. Então vamos revisar os 6, falta só mais um. Vamos ver se a gente consegue lembrar. Meditação, comunhão, lamento, coragem, sensibilidade e ódio. Os dois últimos ali foi uma colherzinha de chá. Um homem não pode amar a saúde e amar também o veneno. Assim, não é possível amar a Deus e ao pecado também. Então, é uma conclusão lógica que ele traz, né, como reflexão nesse 6º fruto do ódio ao pecado. E o último fruto de hoje: crucificação para o mundo. Morto para o mundo. Quem ama a Deus não ama as honras e prazeres mundanos. O amor a Deus engole todo outro amor. Pedir ao Márcio, por favor, Márcio. Abra pra gente aí Gálatas 6,14. Leandro, 1 João 2,15. E José, abre a voz 2,7, por favor. Gálatas 6,14. Pode ver. Crucificação para o mundo, ou seja, há uma separação. O mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Há uma separação evidente. Evidente. Ou seja, toca os outros pontos que vimos aqui, sobre o lamento, sobre o ódio, sobre a sensibilidade. O mundo não sentirá esses frutos, não frutificará dessa maneira. Quando há uma crucificação minha para o mundo, até num aconselhamento, né, com alguém muito experiente da vida, mas que não tenha Cristo, estamos crucificados do mundo. Aquele aconselhamento, você pode tirar algumas verdades dali, mas o espírito da verdade ali, ela não vai ser cultivada.
a pessoa sempre vai levar para uma prática pecaminosa. Você está brigando com a sua esposa quase todo dia, ela não te suporta, ela é rixosa. O mundo vai chegar até você e vai falar, ó, ela está judiando de você, ela não está te valorizando. O que o mundo vai dizer para você fazer? Você parar, você se divorciar. Ou seja, não há, não há uma, não há uma comunhão com o mundo. Essa crucificação faz parte do crente. Não existe um crente que não vai que não vai crucificar do mundo, que não vai se separar do mundo. Aviso contra a cobiça. Há uma incompatibilidade direta. Muitos venderiam a Cristo por dinheiro, preferindo o pó brilhante à deidade gloriosa. Poético, né? É bonito de meditar nisso, de pensar nisso, de como nós estamos encaixados nisso, né? 1 João 2,15, por favor. Esse verso é explícito. Não amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Não há nada no mundo interessante para o crente. Ou seja, essa ideia colocada por ele, que venderiam a Cristo por dinheiro, preferindo o pó brilhante à deidade, é interessante que, assim como Pedro fez, ninguém vai declarar isso. Pedro falou, não vou te negar não, né? Como o presbítero bem lembrou do texto. A gente não vai falar isso de boca. Não, vender a Cristo por dinheiro, eu vou fazer isso? É ruim. Mas, e aí, quando chegar a, a oportunidade onde seremos testados, qual vai ser a nossa postura, né? Amós 2,7. Aqui é Amós profetizando contra o reino do norte, que é o reino de Israel, durante um período de riqueza. E demonstra aqui a imoralidade. O povo está vivendo na bonança e, infelizmente, está preso às coisas do mundo. Gente, é muito interessante a gente notar isso, de como nós somos tentados, né? Não sei se eu estou sozinho nisso, mas você ganha um pouquinho a mais, você começa a vislumbrar coisas, no sentido assim de que, se você se deixar levar, você perde a oportunidade de fazer sua devocional, de orar. Ah, não vou trabalhar mais um pouco para ganhar mais um pouco. Né? Quem é autônomo tem muito cuidado com isso, porque você faz a sua renda, você se deixa levar por isso. Né? Isso é muito sério, isso é muito sério. Você pode estar fazendo assim como o povo de Israel do Reino do Norte, no tempo de Amós. Né? Ou seja, tempo de prosperidade, você começa a pensar menos em Deus. Então, os 7 frutos que vimos: comunhão, lamento, coragem, sensibilidade, ódio ao pecado e crucificação para o mundo. Né? Contei errado aqui. Faltou a meditação, né? Comecei pela comunhão.
qual desses 7 frutos você percebe que precisa ser mais cultivado no jardim da sua vida nesta semana? E então nós somos seres, somos membros desse corpo onde Cristo é a cabeça, mas nós vivemos dificuldades diferentes, nós infelizmente somos tentados em áreas onde outros não são tentados, e fica a meditação para a gente. Naquilo que a gente viu aqui dessa lista, qual desses pontos tem sido mais sensível a você? Você precisa parar e de fato fazer aquilo que vimos na devocional, fazer essa meditação e de fato buscar melhorar. Então, o Senhor nos ajude nisso. O Senhor de fato nos leve a praticar todos esses pontos. Todos esses pontos. Né? Porque um leva ao outro. Você medita, você tem comunhão com Deus. Você ama estar com a sua palavra. Logo, se você medita, quando você peca e você lembra das verdades bíblicas, você lamenta. Se você lamenta, você tem ódio, você de fato já está sensível ao pecado, não só o seu, mas dos outros. E coisa que o mundo não pode fazer, o 7º ponto. E por aí vai. Nós vamos continuar com essa lista semana que vem com o presbítero Vinícius. Vamos ver mais 7 frutos. Importante que nós guardemos isso. É muito interessante como isso de fato serve como um contraste. Estou meditando, eu meditei hoje na palavra. Imagina se alguém chega para você e pergunta, ou fala, você não ama Deus. Você se sentiria insultado. Eu me sentiria. Alguém chegar para mim e falar, você não ama Deus. Mas quando olhamos para a lista e vemos aquilo que estamos fazendo ou estamos deixando de fazer, nós vamos chegar a uma conclusão de que não estamos amando a Deus do jeito que deveríamos. Então, isso é muito sério. Isso deve nos fazer, de certa maneira, ficarmos tão surpreendidos quanto como seria se alguém chegasse para a gente e falasse, você não ama a Deus. O Senhor nos ajude nisso. Nós vamos orar, depois temos algumas